Ao longo da história, a humanidade sempre foi assombrada pelo desconhecido, forças além da compreensão, mistérios que desafiam a sanidade e horrores que se escondem nas sombras. Na fronteira entre o mundano e o sobrenatural, a agência Quagmire surgiu como uma última linha de defesa contra esses terrores. Especializada em investigar horrores que envolvem o mito de Cthulhu, seus agentes enfrentam tanto crimes convencionais como casos paranormais, capazes de desestabilizar a própria realidade. No entanto, cada vitória da Quagmire tem seu preço, pois a agência não enfrenta apenas o desconhecido, mas também inimigos formidáveis que personificam o caos e a loucura. Entre eles estão Thomas Reinhardt, o fanático pastor do culto da Estrela Escarlate, Edward Palmer, o historiador consumido que renasceu como o Corvo, Sam, o ladrão de memórias, e Dominique Salvatore, o sinistro sacerdote de Devine. Ainda mais ameaçador há o vampiro, cujos jardins de sangue representam uma ameaça cósmica ao equilíbrio do universo. Cada um desses vilões é mais do que um inimigo. São ecos de tragédias humanas distorcidas pelo poder do mitos, trazendo com eles a promessa de destruição e a lembrança de que a linha entre o heroísmo e a insanidade é tênue. Neste relato, mergulhamos nas histórias desses antagonistas, figuras que marcaram as aventuras da agência Quagmire e que continuam a assombrar o imaginário dos que ousaram enfrentar o horror. Thomas Reinhardt. Imagine uma vila isolada no século XVII, cercada por florestas densas e marcada pelo fervor religioso de seu povo. No coração desse vilarejo, um indivíduo liderava seus fiéis com palavras poderosas e um propósito divino. Thomas Reinhardt, o pastor que afirmava ter recebido visões diretas de Deus. Reinhardt não era um homem comum. Durante o auge do medo e da paranoia dos julgamentos das bruxas de Salem, ele proclamou ter visto algo que nenhum outro mortal havia presenciado, uma revelação sobre o fim dos tempos. Reinhardt disse que Cristo estava prestes a retornar e que a besta do Apocalipse caminhava entre os homens. Para proteger seu rebanho da influência dessa entidade maligna, Reinhardt fundou Reinhardtal, um vilarejo religioso construído sobre os alicerces de devoção e isolamento. A vila prosperou sob sua liderança. Seus seguidores o viam como um profeta, e ele, em troca, os alimentava com visões de um futuro glorioso sob a proteção divina. Mas as palavras de Reinhardt tornaram-se ainda mais enigmáticas com o tempo, e sua fé mais distorcida. Tudo mudou no Natal de 1694. Nessa época, Thomas Reinhardt subiu ao púlpito, prometendo revelar uma nova mensagem divina. O sermão começou como qualquer outro, exaltando a vida e a ressurreição de Cristo. Mas então, sua voz ganhou um tom mais sombrio. Reinhardt declarou que o Deus verdadeiro não era aquele que os homens conheciam. Ele revelou um nome proibido: Azathoth. Azathoth, disse ele, era a verdadeira essência divina, ausente do mundo por eras. Mas isso estava prestes a mudar. Reinhardt profetizou que, durante o alinhamento das estrelas de 1922, o filho de Azathoth renasceria, carregando a centelha da alma do grande sol, e no solstício de inverno daquele mesmo ano, a centelha despertaria, marcando o início do fim. As palavras do pastor encheram os fiéis de êxtase e também de terror. Mas Reinhardt não parou por aí. Ele afirmou que conhecia a última sílaba do nome de Azathoth, aquela que nenhum mortal deveria pronunciar. Essa sílaba, ele prometeu, traria a iluminação suprema. Naquele momento, o destino de Reinhardt e seus seguidores foi selado. Ele pronunciou a palavra proibida, e o que se seguiu foi puro horror. A pele de Reinhardt começou a derreter diante de seus fiéis, enquanto seus olhos perdiam a visão, deixando apenas escuridão. Mas ele não morreu. Em vez disso, renasceu como um vigário imortal de Azathoth. Os fiéis, consumidos pela revelação, entraram em um frenesi insano. Gritos e risadas se misturaram ao som do caos, enquanto suas mentes e corpos eram transformados pela suposta graça do verdadeiro Deus. Dali em diante, Reinhardt lideraria seu povo, não como um pastor comum, mas como profeta do culto da Estrela Escarlate, um grupo que se tornaria símbolo do horror e destruição.
Os seguidores, agora servos fanáticos, entraram em um sono profundo, aguardando o ano de 1922, quando o escolhido renasceria e traria consigo o despertar de Azathoth. E, como Reinhardt havia predito, as estrelas se alinharam naquele fatídico ano. Porém, os agentes da Quagmire não permitiram que seus planos seguissem sem resistência. Mesmo enfrentando horrores inimagináveis, eles lutaram para impedir a chegada de Azathoth. Mas Reinhardt, com sua imortalidade e devoção insana, permaneceu sendo uma das entidades mais temíveis que já cruzaram o caminho da Quagmire. Thomas Reinhardt não é apenas uma figura do passado. Ele é o lembrete de como o fanatismo e o desespero podem se transformar em uma força avassaladora. E talvez, enquanto as estrelas continuarem a se alinhar, ele esteja lá, aguardando pacientemente e planejando seu próximo movimento. O Corvo. Nem todos que buscam a verdade estão prontos para encará-la. Edward Palmer, um brilhante historiador, foi um desses homens. Movido por uma curiosidade insaciável, ele decidiu investigar os eventos sombrios que cercaram o massacre de Reinhardt Toll. Mas o que Palmer encontrou foi muito mais do que registros históricos. Ele descobriu um segredo capaz de despedaçar até a mente mais forte. As palavras de Palmer, antes de sua transformação final, ecoam como um aviso. Desde que descobri a verdade sobre Reinhardt Toll, sinto-me consumido por um horror e uma inexplicável alegria. É como se o medo oriundo dessa descoberta fosse manchado por uma mórbida felicidade. É como se houvesse um corvo carniceiro em minha mente, me devorando por dentro. E foi assim que nasceu o Corvo. Ele não era apenas uma mudança de comportamento. O Corvo era a personificação do lado mais obscuro de Edward Palmer, alimentado pelo desespero, pelo fascínio e pela loucura desencadeados pelas verdades proibidas que ele havia desenterrado. Palmer, o dedicado acadêmico, desapareceu lentamente, consumido por sua própria criação. O Corvo tomou o controle total, tornando-se uma sombra manipuladora e impiedosa. Ele emergiu em uma Chicago dividida por guerras entre famílias mafiosas, aproveitando o caos para tecer seus próprios planos sombrios. Ele manipulou figuras poderosas como Thomas Reinhardt e o comissário Lionel Shaw, sempre com o único objetivo em mente: transformar a cidade em um verdadeiro tapete de sangue. Esse massacre, no entanto, não era apenas um ato de crueldade gratuita, era parte de algo maior. O Corvo acreditava que esse derramamento de sangue prepararia o terreno para o despertar de Azathoth, a entidade cósmica que ele tanto venerava. Ele via a destruição como uma oferenda, um prelúdio para a chegada do caos absoluto. Após os eventos do caso número 1, o culto da Estrela Escarlate, o Corvo desapareceu. Ele se tornou uma sombra, um mistério. Nem mesmo os agentes da Quagmire, conhecidos por enfrentarem o impossível, sabem ao certo onde ele está. Mas uma coisa é certa: ele não foi derrotado. O Corvo continua a operar nas sombras, tramando novas formas de trazer destruição. Um manipulador frio, cruel e calculista. Ele não hesita em usar qualquer pessoa como peça descartável em seu jogo mortal. Para ele, vidas humanas são apenas ferramentas, meios para alcançar um fim que desafia qualquer lógica ou moralidade. A agência Quagmire permanece vigilante, sabendo que, em algum momento, o Corvo revelará seus próximos movimentos. Ele não é apenas um inimigo, é um pesadelo encarnado, um lembrete de que a busca pela verdade pode levar ao abismo mais profundo. E para aqueles que ousam desafiá-lo, fica o aviso: cuidado ao seguir os rastros do Corvo, pois, assim como Edward Palmer, você pode acabar perdendo algo muito mais valioso do que a sanidade. Stan, você já se perguntou o que acontece com uma memória esquecida? Ou com as histórias de lugares que parecem nunca ter existido? No mundo do ocultismo, essas questões encontram respostas perturbadoras. Respostas que levam até Sen, o ladrão de memórias. Sen é um nome envolto em mistério. Ele lidera um culto sinistro conhecido como Lar do Esquecimento. Um grupo que se dedica a objetivos obscuros, tão distorcidos quanto sua própria existência. Seu maior trunfo? A entidade sobrenatural chamada Wendigo, um ser que se alimenta de memórias humanas. Mas o Wendigo não devora apenas memórias. Ele deixa algo em troca.
Falsas lembranças que tomam a forma das lendas urbanas que ouvimos sussurrar em noites escuras. Com esse poder, Sen e seu culto fazem mais do que apenas apagar histórias. Eles destroem realidades inteiras. Os jovens que Sen alicia para sua causa, conhecidos como Filhos de Sen, são devotos incansáveis. Sob suas ordens, eles usam os poderes do Êndigo para erradicar tudo o que Sen considera impuro. Mas o que significa ser impuro aos olhos de Sen? Apenas ele sabe, e seu julgamento é tão implacável quanto misterioso. A investigação do caso número 3, o ladrão de memórias, revelou um horror que ultrapassa qualquer compreensão. Toda uma cidade, Blenway, localizada em Michigan, foi apagada da existência. Não restaram ruínas, histórias ou lembranças. Para o mundo, Blenway nunca existiu. E Sen? Ele não foi sempre assim. Antes de se tornar o líder desse culto aterrorizante, ele era um detetive do paranormal, alguém que lutava contra as forças do mitos para proteger a humanidade. Mas algo mudou. Ele abandonou sua antiga missão, agora considerando a humanidade como sendo algo a ser reformado e purificado pelo próprio Sen. O que levou Sen a trair tudo que ele defendia? Será que a verdade do mitos o corrompeu? Ou ele sempre foi uma sombra à espreita? O que sabemos é que sua transição o transformou em um dos inimigos mais mortais e perigosos que a Quagmire já enfrentou. Sen não busca apenas destruir vidas. Ele apaga realidades inteiras, como se nunca tivessem existido. Ele se considera o juiz e o acusador, aquele que decide o que é certo e o que é errado. Sen é uma ameaça ao próprio tecido da existência. Uma sombra que consome tudo em seu caminho. Mas há algo mais perturbador sobre Sen. Ele não age com o fervor cego de um fanático. Ele é calculista, metódico e extremamente conhecedor dos poderes que manipula. Seu passado como defensor da humanidade o tornou um inimigo ainda mais perigoso, pois ele conhece cada ponto fraco, cada brecha que pode explorar. Para Sen, o mundo é apenas um palco para suas manipulações, no qual memórias e realidades são nada além de peças descartáveis em seu jogo doentio. E a pergunta que persiste é: o que Sen realmente quer? Será que seu objetivo final é apenas aplicar o seu próprio senso de justiça? Ou existe algo maior, mais aterrorizante por trás de seus atos? Cuidado ao tentar entender Sen, pois, com as memórias que ele devora, você pode acabar se perdendo e ser esquecido. Devine. Quando o pastor Dominique Salvatore anunciou uma grande confraternização em nome da Igreja do Renascimento, ninguém poderia imaginar o horror que se desenrolaria. O evento, marcado para ocorrer na opulenta mansão de Lord Dempsey, magnata do aço, deveria ser um momento de celebração e fé. Ao invés disso, transformou-se em um pesadelo macabro. Quando as autoridades chegaram ao local, encontraram apenas destroços e restos humanos. A mansão de Dempsey, que um dia fora símbolo de riqueza e poder, era agora palco de uma carnificina inexplicável. Entre os escombros, apenas 2 sobreviventes permaneceram, ambos em estado avançado de loucura. Dos fragmentos de suas memórias, uma história sombria começou a emergir. Naquela noite fatídica, Salvatore liderou um sacrifício coletivo, mas esse não foi um ato de fé comum. Foi tudo realizado em nome de uma figura misteriosa conhecida como Devine. Quem ou o que é Devine? Segundo os relatos fragmentados dos sobreviventes, ela não é apenas uma mulher. Devine é um enigma, uma figura associada ao culto à deusa da fertilidade, Shub-Niggurath, cujos nomes e rituais sussurrados por devotos evocam a ideia do renascimento e da destruição. A aparência de Devine é tão mutável quanto sua natureza. Para alguns, ela é uma mulher meiga de cabelos e olhos negros, irradiando conforto e serenidade. Para outros, ela surge como uma figura sedutora, de cabelos loiros e olhos verdes, irresistível e envolvente. Mas ainda há aqueles que a descrevem como uma jovem de cabelos brancos e olhos azuis, trazendo consigo a sensação de algo inominável, um presságio de calamidade.
Em todos esses casos, sua presença parece estar centralizada em uma ideia inquietante: o amor como uma forma de renascimento. Mas qual seria o verdadeiro significado desse renascimento? Pouco se sabe sobre os objetivos reais de Divine. Sua habilidade de manipulação e sua capacidade de mudar de forma a tornam uma inimiga imprevisível e perigosa. Ela não deixa rastros, e aqueles que cruzam o seu caminho são consumidos por loucura ou desaparecem por completo. No caso número 9, o culto à deusa da fertilidade, sabe-se que a ameaça de Divine vai muito além do que foi encontrado na mansão de Lord Dempsey. Ela não é apenas uma cultista comum, é também o rosto, ou talvez os muitos rostos de algo muito maior, algo que se oculta nas sombras e tece uma teia de horrores que ainda não compreendemos por completo. Quem é Divine? É possível derrotá-la? Ou estamos apenas testemunhando o início de uma ameaça muito mais profunda? A única certeza é que o nome Divine ecoa como um aviso sombrio, um sussurro vindo das profundezas, uma promessa de renascimento banhada em sangue. O vampiro. A história do vampiro é marcada por tragédia, vingança e niilismo, configurando-o como uma das mais ameaçadoras figuras que a humanidade já enfrentou. Outrora um homem comum, ele foi moldado por eventos terríveis e pelo desejo inabalável de destruir a realidade como a conhecemos, alimentando-se de sofrimento e morte para romper o equilíbrio cósmico mantido pelos deuses do mitos. Sua origem remonta à Idade Média, quando era esposo de Beatrice, uma brilhante estudiosa do oculto. Beatrice havia descoberto uma forma de enfraquecer a influência dos deuses do mitos, mas sua busca pela liberdade do jugo dessas entidades culminou em uma tragédia. Ela foi capturada pelo culto do caos e da ordem e submetida a uma tortura inimaginável. Como parte do ritual de seus algozes, seu corpo foi amaldiçoado para eternamente entoar a canção cósmica que sustenta a ordem do universo. Isso a transformou em um instrumento do equilíbrio cósmico que ela tanto desejava subverter. O marido de Beatrice, em circunstâncias ainda não conhecidas, transformou-se em algum momento da história em um vampiro, renunciando à humanidade e abraçando uma existência de trevas. Desde então, ele se dedica à destruição do mundo criado pelos deuses do mitos, vendo na aniquilação da realidade a única forma de cumprir o objetivo final de Beatrice. A peça central de seus planos são os Jardins de Sangue, espaços profanos que sugam a energia vital de todos os seres ao seu alcance. Cada jardim representa um passo em direção ao seu objetivo: romper o limiar de Ananke, a força que sustenta o equilíbrio cósmico, para então ser possível libertar a realidade da influência divina. Os frutos destes jardins alimentam a esfera de poder do vampiro, fortalecendo-o enquanto drenam a vida e a esperança de suas vítimas. A existência dos Jardins de Sangue foi descoberta por acaso, durante a investigação de William Matterson e Alfred Grant, que desapareceram na ilha de St. Margaret. Suas mortes marcaram o início da luta da agência Quagmire contra essa ameaça, revelando o ciclo arcadiano, um conflito cíclico entre as forças do mitos e o vampiro. Do alto de seu castelo, o vampiro profere monólogos sombrios que revelam sua visão nihilista sobre a humanidade. Sua fala, carregada de amargura e desespero, evidencia sua visão de que a existência humana é um erro e de que todo sofrimento humano não tem nenhum propósito. Embora seus atos sejam atrozes e desumanos, há algo trágico no vampiro, cuja busca por vingança é, em última análise, alimentada por um desejo distorcido de liberdade e redenção. Seus jardins de sangue, que impõem horrores indizíveis às vítimas, são um preço que ele acredita ser necessário pagar para alcançar seu objetivo. A luta contra o vampiro e seus asseclas não é apenas uma batalha contra um ser maligno, mas um confronto com uma força que desafia os próprios fundamentos da existência. Ele não é apenas um vilão, é o reflexo sombrio do desespero humano e da busca incessante por significado em um mundo indiferente. Para os agentes da Quagmire, derrotá-lo é mais do que salvar vidas, é evitar o colapso do tecido da realidade. Nosferatu. Nosferatu é mais do que apenas um servo do vampiro.
o grande antagonista do ciclo arcadiano. Ele é a sua sombra mais leal, seu carrasco mais cruel, o guardião dos jardins de sangue, lugares sombrios onde a vida de cidades é drenada, cada gota de energia vital sugada, tudo para alimentar os planos apocalípticos do vampiro. Nosferatu não apenas cumpre suas ordens, ele as transforma em um espetáculo de sofrimento. Nos Jardins de Sangue, ele atormenta as almas capturadas com precisão sádica. Não se contenta com a morte. Ele manipula sonhos, dilacera emoções, prolonga o sofrimento até que não reste nada além de desespero. Para alguns, porém, a morte nos jardins é apenas o início. Eles renascem como vampiros, mas suas novas vidas são um inferno contínuo. Nosferatu devora o que resta de sua humanidade, submetendo-os a horrores indescritíveis. Ele os molda em servos leais, criaturas desumanas, eternamente escravas da vontade do vampiro. A devoção de Nosferatu a seu mestre é absoluta. Ele o chama de Sua Majestade, reverenciando-o como uma divindade. Mas essa lealdade inabalável não faz dele um subordinado cego. Ele é cruel e calculista, um manipulador que entende o terror como uma arma poderosa, e ele a usa com maestria. Sua primeira aparição ocorre no caso número 8, a Agonia de St. Margaret. Lá, ele conversa diretamente com o vampiro sobre os agentes da Quagmire, demonstrando sua percepção astuta dos inimigos que ameaçam os planos de seu mestre. Mais tarde, Nosferatu aparece no caso número 15, o Suplício de Jonestown. Nesse episódio, um grupo de repórteres vai até Jonestown, um vilarejo próximo a Providence, atraídos por rumores de uma maldição ancestral. De acordo com as lendas, um vampiro ronda as terras de Jonestown, trazendo desgraça e corrupção para esse pequeno local. Mas o que os repórteres encontraram é muito mais aterrador do que uma simples lenda. Nosferatu não é apenas um inimigo, ele é um símbolo, a personificação do terror e da corrupção que a agência Quagmire enfrenta. Como guardião dos Jardins de Sangue, ele desafia os agentes não apenas fisicamente, mas também psicologicamente e espiritualmente. Ele é o abismo que a Quagmire deve encarar, um aviso do que está por vir. É uma lembrança sombria de que, para derrotar o vampiro e salvar o mundo, eles precisarão enfrentar as forças mais profundas e malignas que existem no universo. Você acabou de acompanhar o compilado da história de alguns dos vilões que já passaram pelas aventuras da agência Quagmire. Haverá uma segunda parte contando a história de outros vilões. Até lá, continue acompanhando as nossas histórias e torça para que o propósito maligno desses vilões não se concretize.